ao ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E nós separamos alguns trechos. Olha aí, Ari. Lula diz que a eleição terá como ponto alto a defesa da democracia. O presidente defendeu o fim da escala 6x1. Fernanda. Exatamente, Amadeu e amigos, né? Esse é o assunto do momento, a escala 6x1, e claro, o presidente Lula falou sobre isso na entrevista que concedeu ao ICL Notícias, justamente porque é interesse do governo que esse projeto, essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, seja analisada até o final de maio, como foi prometido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para que com isso vá para o Senado e também passe lá pelo crivo dos senadores. Ele falou sobre diversos assuntos, PEC 6x1, falou sobre a democracia, mas a gente vai começar com a fala do presidente falando sobre a importância do fortalecimento da segurança pública. Inclusive, o presidente Lula defende, sim, a criação de um Ministério da Segurança Pública para trabalhar de forma específica e também nesse trabalho conjunto com estados e municípios para fortalecer a segurança da população. Ele disse que a segurança do presidente não é a prioridade, mas sim de todos os brasileiros. Vamos acompanhar a fala. O Brasil e nós vamos ter dificuldade. Aliás, os Estados Unidos estão com autorização para colocar bases no Paraguai. Então, hoje, o mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Pense na defesa do povo, não é na segurança do presidente, é na segurança de 215 milhões de brasileiros. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive, fortalecer a indústria da defesa, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa. E o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande, com potencial extraordinário. Sobretudo agora que apareceram, sabe, o fenômeno das terras raras, que até então pouca gente conhecia, e as pessoas não sabem que a gente não conseguirá fazer bateria. Aí, né, a gente vê que o presidente Lula ele faz críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a cada momento toma uma decisão, e aí Lula fala sobre o fortalecimento não só da segurança pública dentro do Brasil, mas da segurança em relação a outros países. Um outro assunto, Amadeu, que o presidente falou, diz respeito à democracia, ao fortalecimento da democracia. Ele citou as eleições de 2026 e falou sobre a importância de um país democrático. Vamos ouvir. Então essa eleição, ela certamente será uma eleição que terá como ponto alto a defesa da democracia ou não democracia. E nós vamos ter que ter competência de explicar para a sociedade o significado da palavra democracia. Porque a democracia não é uma palavra abstrata, ou seja, só o direito do cidadão votar. A democracia é para o cidadão votar, controlar o seu voto e exigir que as pessoas cumpram com o mínimo de programa que foi a razão pela qual a pessoa foi eleita. Então, nós temos que tentar saber o seguinte: primeiro, nós precisamos defender a democracia, tendo como significado o direito elementar de todo mundo ser cidadão de primeira classe nesse país. Sabe, cuidar da saúde do povo, cuidar da educação do povo, cuidar do emprego do povo, cuidar de aumentar a renda da sociedade brasileira, tentar investir o máximo que a gente puder em cultura, em lazer, porque uma das coisas que faz com que as pessoas vivam mais e mais felizes é a pessoa ter acesso às coisas que eles precisam ter. Todo mundo quer ter uma coisinha a mais. E por último, e não menos importante, o presidente Lula falou sobre a PEC da escala 6x1, que deve começar a ser analisada pelo plenário aqui da Câmara dos Deputados já na próxima semana. Nesse momento, a PEC está na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser finalizada a admissibilidade ainda essa semana e a previsão de votação é até o final de maio. O presidente Lula defendeu que é importante sim trabalhar, mas que o cidadão também precisa ter tempo de qualidade com a família. Vamos ouvir. Mas nós temos que ter a redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer, sabe? A gente tem que reeducar o cara que trabalha, voltar para casa e ajudar a mulher no serviço de casa. Porque a mulher aprendeu com muita facilidade a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu para a cozinha ainda não. Então é preciso que a gente eduque ele, compartilhar com a companheira dele os afazeres de casa. Sabe? Então, nós vamos votar e vai aprovar.
Eu tenho certeza que vai aprovar. Tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, sabe? Ainda vou conversar com o companheiro Hugo Mota essa semana. Produtividade. Porque o terrorismo feito em relação a isso, né, presidente? É ganho de produtividade. Tá? É ganho de produtividade. Então, ao invés dele ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produzisse mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Perfeito. E todo mundo quer. Mas se tiver uma outra categoria que vai ser prejudicada, faz acordo. Nós não vamos proibir o sindicato de fazer acordo. Mas um dado concreto é esse, Eduardo. Nós precisamos avançar. Avançar em muitas coisas para melhorar a vida do povo, porque os avanços tecnológicos são absurdos, sabe? Alguns projetos, Amadeu e colegas, que estão tramitando aqui no Congresso, alguns deles defendiam a escala de 6 dias trabalhados e 1 de folga, outros de 4 por 3, mas a que deve avançar deve ser realmente a de 5 dias trabalhados, com 2 dias de folgas e 40 horas semanais de trabalho. Esse é o projeto que deve avançar nos debates, tanto aqui na Câmara quanto no Senado. Vamos aqui à análise. Eu começo com você, Alessio. O presidente falou. O ponto alto é a defesa da democracia, essa questão da soberania nacional, que é um contraponto com o bolsonarismo, Alessio. Amadeu, inclusive eu lembro que na época do tarifaço, muito se falava que a influência do presidente norte-americano Donald Trump seria muito sentida durante as eleições, durante o processo eleitoral, a favor de quem o ex-presidente Bolsonaro apoiasse. A época ainda não tinha claramente essa definição pelo Flávio Bolsonaro, mas a gente viu totalmente o contrário. Além de não ter pegado bem para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, para os bolsonaros como todos, a gente viu um efeito totalmente reverso, porque essa defesa, esse discurso, essa narrativa da defesa da soberania e da democracia brasileira caiu mais uma vez no colo da esquerda, do próprio governo e por si só do presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Eu acredito que ele saiu fortalecido com todo esse discurso, com toda essa questão da democracia, por isso ele dobra a aposta, traz novamente esse discurso para a eleição como um ponto alto, como um ponto principal. Eu acredito que sim, será um dos grandes focos do processo eleitoral, mas não só ele. Acredito que a questão da segurança pública, a questão da economia, porque o brasileiro, na hora de votar, ele pensa muito no seu bolso, pensa muito na questão econômica, então eu acho que é um dos principais pontos. Talvez o presidente deva ali abrir um pouco mais o olhar, o campo de visão para esses outros cenários, porque a democracia, a defesa da democracia já foi pauta da eleição também de 2022. A época eu lembro, inclusive, que o grande centro que foi feito ali, o grande campo democrático que se uniu contra a reeleição do ex-presidente Bolsonaro, já falava sobre a defesa da democracia. Então, eu acredito que deve ser aberto um pouco mais esse olhar, mas não deixa de ser um dos principais pontos, novamente, da eleição desse ano. É porque ele usa muito democracia e soberania com essa interferência americana em eleições, que está acontecendo. Nós mostramos aqui ontem a interferência americana, por exemplo, na Hungria, né, com o vice-presidente americano indo lá discursar a favor do Viktor Orbán. Outra coisa importante, agora eu vou para você, Ari, a questão da escala 6x1. O presidente vai fazer esse discurso aí na eleição também. Essa pauta, ela é tão importante, tão positiva, que até a direita tende a votar a favor. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, não, até junho a gente aprova o fim da escala 6x1. De olho no eleitorado dele na Paraíba, porque as pesquisas mostraram para ele que lá na Paraíba, na terra natal dele, a maioria esmagadora espera que ele aprove o fim da escala 6x1. Não é bondade nenhuma dos senhores deputados. É de olho na política, é de olho no voto. Agora, o que eu temo? O projeto a ser enviado pelo Executivo é um projeto que beneficia o trabalhador. Mas o lobby dos empresários já está negociando com o Hugo Mota e com quem pretende votar no fim da escala, mas é ligado ao empresariado, a alteração do projeto para que seja um fim da escala 6x1, sabor fim da escala 6x1. Ou seja, que não seja para valer. Ari, mas como é que isso pode ser feito? Pode ser feito, por exemplo, com 2 dias de folga, mas o aumento da carga horária nos 5 dias úteis. Pode ser, por exemplo, 2 dias de folga, mas fim de intervalos e hora extras nos outros 5 dias. Tem várias formas, meus caros CLTs, de camuflar esse fim da escala 6x1. Ô, Franci, a questão do Ministério da Segurança, Recreação. É importante, Amadeu, isso já vinha sendo discutido quando o ministro Ricardo Lewandowski deixou o Ministério da Justiça. Se esperava, inclusive, que isso já pudesse acontecer da época, e essa é uma pauta central nas eleições deste ano, já foi na eleição passada,
e o presidente Lula ele tem que focar na área, porque a população brasileira ela quer se sentir mais segura. E essa é uma pauta que foi ali tomada de sequestro por políticos da extrema-direita que tentam jogar para o governo Lula, para o presidente, a pecha de que ele protege criminosos, a pecha de que a esquerda abraça os bandidos, abraça os faccionados. Então, a recriação desse Ministério da Segurança Pública é um demonstrativo, mais um demonstrativo, além de todas as ações já adotadas pelo governo Lula, de que há um forte compromisso no combate ao crime organizado, no combate aos roubos, no combate aos assassinatos, ao feminicídio, e o nome ideal seria o do atual secretário nacional de Segurança, Chico Lucas. Deixa para a gente, Eliezer. Importante olhar para a área da segurança pública nacional, proteção do nosso território, das nossas riquezas, da nossa população. De fato, o presidente instiga esse debate pela necessidade e entenda o Ministério mais recursos, maior capacidade de ação. Por uma questão lógica, acreditamos que o piauiense Chico Lucas se tornaria ministro, porque na prática já exerce esse papel, tem esse status, então seria um ganho para o Brasil. Vamos lá com a Fernanda e agora falar sobre a situação da CPI lá do crime organizado, que hoje teve o depoimento, não sei se já terminou, do presidente do Banco Central,